Você tem lista de prioridades? Costuma fazer checklist diário e esses checklists, essas listas não funcionam para você? Ou pior ainda, você nem tem o hábito de fazer nada disso e simplesmente acorda e vai fazendo o que tem que fazer durante o dia e aí não sabe exatamente o que acontece que você não consegue finalizar o dia e se sentir bem por ter finalizado um dia e ter cumprido com tudo aquilo que era necessário. E aí acaba imbuído de muitas tarefas, atolado, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Bom, nesse vídeo eu quero te falar sobre o lado sombrio de ter checklist. O que você faz muitas vezes, que são alguns erros que eu já cometi, que alguns consultantes meus cometiam, e como você pode ficar presente para 3 erros que geralmente nós cometemos e que só de ficar presente para isso você vai perceber que é possível sim ter checklist, planejar a sua rotina diária, organizar as coisas de uma maneira que você chegue no final do dia e se sinta recompensado por tudo que você fez, por todos os seus esforços. Porque olha só, preste atenção no que eu vou dizer agora. O fato de você não entender isso que eu vou te falar nesse vídeo, muitas vezes mantém você preso numa sensação de que você nunca faz o suficiente, de que você está perdendo tempo e chega no final de um dia frustrado por não ter conseguido concluir o que era importante. E eu não sei se você sabe, mas quando você não fica presente para essas questões que a gente está falando aqui, você não consegue direcionar os seus esforços para o lado certo. Você acaba indo na direção contrária daquilo que você deseja. E eu me lembro muito bem que em 2012 eu estava passando por uma certa dificuldade com relação às minhas finanças. Eu não estava tendo os resultados que eu gostaria. E na época eu trabalhava só com a terapia, o meu espaço estava assim, eu tinha passado por uma situação no espaço onde eu estava tendo que resolver um problema financeiro com relação a uma questão que aconteceu lá com uma colaboradora. E aí eu estava bem preocupada, eu não sabia como é que eu ia resolver essa situação. E na época apareceu um curso de coaching para eu fazer, que foi um curso que mudou completamente a minha vida. Tanto a minha vida profissional quanto a minha vida pessoal. E eu lembro que uma das metas que eu defini, porque o coaching ele trabalha em cima de metas, você tem que pegar uma meta, um objetivo e ir em busca de resultado. Então, a cada aula, o nosso professor, o nosso coaching, né, ele dizia: o que tu fez essa semana para conseguir resolver isso? O que tu fez para atingir isso? Então, ele nos cobrava muito, assim, nos cobrava não, perguntava, porque a gente tinha que trazer resultado, né? E aí ele fazia os exercícios e trabalhava durante a aula justamente para ajudar, né? Se você já fez um processo de coaching ou se você é coach, você sabe muito bem do que eu tô falando. É um processo que faz com que você saia da zona de conforto, que você tenha que resolver, que você tenha que fazer o que tem que ser feito. E eu lembro que esse curso foi um marco para mim, porque ele também indicou alguns livros que eu já indiquei aqui, um deles, inclusive, é O Mensageiro Milionário, do Brendon Burchard, que é um livro excelente, eu sempre recomendo quando eu posso. E depois o Patrick coloca a imagem dele aqui para você ver que livro que é um livro muito legal. E eu lembro que ler esse livro e que fazer esse curso foi muito importante para mim. Uma das coisas que marcou muito, né? Tô falando sobre finança aqui, porque muitas pessoas me pedem ajuda com relação a isso. E a falta de você ter dinheiro na sua vida, as dificuldades financeiras, a falta de prosperidade financeira, está muito ligado ao que está acontecendo dentro de você. Não é só externo, não está só relacionado a questões profissionais, mas algo dentro de você precisa ser curado, precisa ser mudado para você mudar a sua mentalidade e atrair abundância financeira. E na época, uma das coisas que eu me dei por conta é que eu não estava focada no que eu precisava para atrair dinheiro, para mudar a minha situação financeira. Eu estava tão focada no problema, na situação difícil, na escassez, no problema financeiro, que eu não atraía as possibilidades para mudar a minha realidade naquela época. E aí eu percebi algo que eu quero compartilhar agora. Tá, mas Kátia, o que isso tudo tem a ver com checklist, com tarefa, com não sei o quê? Vamos lá. Eu não estava presente para isso aqui.
Na verdade, na época, eu estava tão envolvida no problema, como eu falei, que eu estava apagando incêndio, eu estava resolvendo coisas urgentes, não estava focando no que era importante. E eu cometi esses 3 erros que eu vou falar para você agora. Erro 1. A minha lista de tarefas naquela época começava com a primeira coisa que eu pensava. Então, se você começa a montar um checklist com a primeira coisa que vem na sua mente, as chances são que você já está cometendo um grave erro de focar naquilo que não é importante, mas na primeira coisa que vem na sua cabeça. Você tem que pensar numa única coisa que é muito importante para você nesse momento. Se a sua realidade financeira está ruim, esse é o seu foco. Eu quero mudar minha vida financeira, eu quero ter prosperidade. E é lógico que aquilo que mais dói fazer, aquilo que é mais difícil fazer é o que você tem que fazer, tá? Não quer dizer que isso aqui vai resolver a sua vida e é um milagre para você atrair dinheiro. Para você atrair dinheiro, para você ter prosperidade, você tem que se envolver com coisas que vão tirar você da zona de conforto. Porque confortável é onde você está agora. E se assim tá bom e você não tá naquilo que você quer, você vai ter que mudar. E toda mudança é traumática. Então não pense que vai ser algo confortável que vai levar você para o próximo nível e para realizar aquilo que você deseja. É justamente o desconfortável que vai levar você para um outro nível, para uma outra realidade, ok? Erro 2. Fazer lista de sobrevivência. Ao invés de fazer uma lista focando nas coisas importantes, você coloca tudo que é motivo de sobrevivência. Por exemplo, levar meu filho para a escola, buscar meu filho na escola, comprar comida para o cachorro, pagar a conta de luz. Isso são tarefas normais do nosso dia a dia que você tem que incluir na sua rotina diária, que já você tem que fazer. Mas se você só faz listas assim, você está cometendo um grave erro de fazer lista de sobrevivência e não lista de coisas que são importantes, entendeu? Isso também faz parte da sua rotina, mas o que além disso é muito importante que você faça? Por exemplo, aquele curso da Kátia Bazan, do Top Terapeuta, é importante eu fazer, então eu vou me organizar para isso agora. Inclusive, eu já vou te dizer que no final do ano eu vou abrir as inscrições novamente, então se organiza financeiramente para você entrar nessa oportunidade de você ser terapeuta, tá? Erro 2. Ter listas longas, gigantes, assim, 30, 40 coisas para fazer e não faz nada. Termina o dia, você fica frustrado porque não fez o que tinha que fazer, entendeu? Então, essas 3 coisas aqui me abriram os olhos, eu pensei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Quando eu não tinha atendimento, porque a minha rotina diária, de segunda a sexta principalmente, e às vezes no sábado, era atender de manhã e de tarde, atender de manhã e de tarde. Tá, e às vezes eu não tinha atendimento de manhã ou eu não tinha atendimento de tarde. Aí eu ficava que nem cachorrinho correndo atrás do rabo, eu não sabia o que fazer. O Patrick vai colocar provavelmente uma imagem de um cachorrinho correndo atrás do rabo aqui. Mas enfim, eu não tinha uma organização nas minhas tarefas, eu não organizava a minha agenda de um dia para o outro. Eu chegava no espaço e organizava a minha agenda. Não. Você tem que se organizar um dia antes. Porque aí se eu não tinha atendimento, aí eu comecei a perceber, puxa, se eu não tenho atendimento hoje, o que eu vou fazer amanhã para me organizar, para eu não ficar sem fazer nada? Porque daí o que eu ficava fazendo? Ficava no Facebook olhando o feed de notícias, ficava olhando o site, ficava pensando, o que eu faço? Sem planejamento, tá? Eu passei por isso também. Então eu tô aqui hoje para abrir os seus olhos, para você entender que esses 3 erros aqui comprometem a sua vida como um todo, mas principalmente questões relacionadas à profissão, a trabalho e a dinheiro, tá? Então, se você não tiver focado numa única coisa que é importante, você não vai resolver o que você precisa, beleza? Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com mais pessoas, marca alguém que você sabe que pode ajudar com relação a isso e também peço, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no canal Kátia Bazan no YouTube. Se você não curtiu ainda a Kátia Bazan, curta a Kátia Bazan. E deixa um comentário aqui pra mim, dizendo, você também não consegue resolver tudo num dia? Como que tá a sua lista de tarefas hoje, tá? Compartilha, marca alguém e deixa o seu comentário aqui, tá bom? Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!